Êxodo capítulo 17. 17 a partir do versículo 8, amém? Nesse momento é o momento que você reflete. É o momento que você para e pensa, será, Senhor? 17 8, né? Será, Senhor, conhecer o seu caminho? 17 8. Será que você Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe muitos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume no monteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Eita, Jesus. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do monteiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Aleluia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, e um de lado e um do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs, e assim Josué desfez Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra aqui vai falar sobre a primeira batalha de Moisés com seu povo. Ali contra um povo inimigo, os amalequitas. Esse povo amalequita era um povo já veterano ali no deserto, um povo que já conhecia o deserto. Era um povo de luta, um povo que era experiente com a espada, com o escudo, um povo que era acostumado a sair para a luta e vencer todas as lutas. Eles conheciam todas essas estratégias, só que infelizmente o que eles não conheciam era o que os israelitas, os hebreus conheciam. Os amalequitas não conheciam o poder de Deus. E então, quando eles vão afrontar o povo ali, os hebreus, e então Moisés vai pedir a Josué para selecionar alguns dos homens para ir à peleja. O que me chama muita atenção, André, porque com certeza a quantidade e a experiência era muito pouca na luta. A luta que eu falo, mas era a luta corporal. A luta que eu falo é a luta da força do braço. Mas eles tinham algo que, quando nós tiver esse algo, nós vamos vencer toda a batalha. O que é, irmão? Esse algo que faz nós vencer todas as lutas, todas as investidas do inimigo contra a nossa vida. Chama-se joelho no chão, jejum, oração, subir ao monte, consagração. Tudo isso faz nos fortalecer cada vez na presença do Senhor. E quando nós estamos fortes, pode ter certeza, quando nós temos essa intimidade com Deus, pode ter certeza que o inimigo ele vai até tentar, mas todas as vezes que ele tentar, ele vai cair. E aqui, quando eles começam a lutar, Moisés ele vai subir, ele vai ficar intercedendo ali pelo povo, ali no monte. A igreja está lutando e Moisés está intercedendo. Moisés já tem uma grande intimidade com Deus, ele que é o mais próximo de Deus, aqui ele está intercedendo contra o povo que está lutando ali contra o inimigo.
Interessante que quando Moisés ele cansa os braços, ele não aguenta mais o peso, porque a luta não era só física lá embaixo, podia ser física lá embaixo, mas a luta lá em cima, enquanto ele orava pela igreja, a luta ela era espiritual. Ele ficou muito cansado, pastor. Ele ficou cansado porque, pastor, aquele que está à frente da obra, aqueles que estão na liderança da obra, pastor, o fardo é mais pesado, a luta é constante. Então ele estava cansado. Moisés ele abaixa o braço. E interessante que quando ele baixa o braço, ele para de levantar os braços, porque ele já não mais aguenta. O povo já começa, como diz a palavra, o povo hebreu começa a perder aquela batalha. E todas as vezes que ele se esforça a levantar o braço, o povo começa a ganhar. Mas chega um momento, pastor, que ele está tão cansado, ele está tão exausto, ele já não aguenta mais ficar de pé, ele não aguenta sequer levantar o braço para interceder. Aí, pastor, o mais bonito que eu acho que vai vir ajudar aquela luta ali com Moisés, onde eles vão ter estratégia, porque o inimigo ele pode ter até estratégia, só que acontece que o povo de Deus, a estratégia é maior. E aí Deus vai dar uma ideia a U e a Arão. Eles vão pegar uma pedra e colocar ali Moisés sentado em cima daquela pedra, e um vai pegar o braço de Moisés, vai levantar, e o outro do outro lado pega o braço de Moisés, e Moisés com o braço agora levantado, através da ajuda do quadro de obreiro, agora Moisés vai começar novamente e com mais força interceder a Deus. E quando ele faz isso na direção de Deus, o povo começa a ganhar, e o povo ele vai ter a vitória naquela luta, na primeira luta, que era um povo que nunca tinha lutado, porque eles eram escravos, ele não tinha habilidade com armas. E aí interessante que chama-se direção de Deus, porque, pastora, quando nós temos a direção de Deus, pastora, e Deus ele fala conosco. Interessante que no início, quando o primeiro encontro que Moisés vai ter com Deus naquela sarça ardente, interessante que a palavra vai dizer que Moisés ele vira o rosto para não ver a face de Deus, porque ele temia a Deus. Interessante. E quando é mais adiante, que Deus agora vai dizer que fala com Moisés face a face, porque ele está falando face a face com Moisés, tu sabe que é intimidade. Ele já tinha ganhado intimidade com Deus. Agora a intimidade dele é tão grande e interessante que no começo ele até questionou o Senhor, mas será que é eu mesmo? Eu sou pesado de língua, Senhor. Será que é eu? Eu até questiono. Mas interessante, pastor, que mais na frente ele já não estava mais questionando. A intimidade era tão grande que ele já estava dando ela sugestão, até ele interagindo com Deus. Quando Deus queria destruir aquele povo, ele disse: Senhor, não faça isso, Senhor. O que é que o Egito vão falar do povo que tirou de lá para poder morrer aqui? Deus vai a Moisés. Olha o tamanho da intimidade, pastora. Olha a pessoa que busca, olha a intimidade que tem com Deus. O inimigo vai até tentar derrubar aquele, mas quando ele pensa em derrubar, Deus vai lá e diz assim: ó, cuidado, bota o teu joelho no chão, ora, porque o diabo está tentando contar a tua vida, e devido à oração vai ser frustrada a tentativa do diabo. Interessante, a direção de Deus é tão forte, é tão importante, porque a palavra vai dizer que Davi, ele sai com os seus 600 soldados para ir para uma batalha e deixa a sua família desprotegida ali em Ziklag. Interessante que quando ele chega em Ziklag, ele soldado, a cidade, os amalequitas, esses mesmos amalequitas, eles colocam fogo na cidade e levam prisioneiro todos os filhos e esposa, toda a família dos soldados, inclusive as duas mulheres, ou eram 3 mulheres de Davi, 2 mulheres. E então Davi vai com o joelho no chão, e a pressão é tão grande, saber que levaram as suas 2 esposas, levaram toda a família de seus soldados, e a pressão ainda é maior, porque os soldados amigos de Davi agora querem apedrejar Davi. Mas Davi ele não se abalou, porque ele tinha a direção de Deus, e a pressão era tão grande, mas Davi estava com o joelho no chão. A pressão era tão grande, mas Davi continuou orando, Davi continuou clamando, Davi continuou chamando a atenção de Deus para si. É interessante que quando ele
ele vai falar com Deus. Ele diz: Senhor, eu devo ir contra os amalequitas. Deus vai, pode ir que eu dou eles em tuas mãos. Interessante que quando Davi vai com todos os soldados atrás de sua família, interessante o que eu vejo, pastora, porque assim, eu creio que Davi, tantos soldados, ele não queria perder sequer nem um segundo, porque imaginava que aquela família estava na mão de pessoas perversas. Eu não posso perder nem um segundo, eu tenho que chegar rápido antes de ele causar um mal com um dos meus, da minha família. Mas eles vão, interessante que no caminho a palavra vai dizer que trouxeram até Davi um egípcio. Só que eu creio que quem viu primeiramente aquele egípcio foi Davi, porque Davi ia na frente dos homens. E quando Davi vê aquele homem desmaiado, Davi ia apressado, mas ele estava na direção de Deus. O que eu aprendo? Que muitas vezes, pastora, acontece nós errar, falhar, porque nós estamos angustiados com o problema, nós estamos ansiosos com o problema, nós estamos ali tão preocupados com aquele problema que nós esquecemos até de parar para pedir a direção do Senhor, para conversar com o Senhor, ouvir a voz do Senhor, porque a gente só vai ouvir se a gente, mesmo diante da correria, tiver com o coração atento, os ouvidos atentos ao Espírito Santo de Deus. E a palavra vai dizer que com toda aquela pressa, aquela aflição, Davi ainda para. E quando Davi para, vê aquele homem ali sangrando, aquele homem todo espancado, aquele homem desmaiado, Davi agora vai cuidar daquele homem. A palavra vai dizer que Davi vai alimentar aquele homem. E quando o homem torna, olha o tempo aos olhos humanos que ele estava perdendo ali, né, pastora? Mas quando aquele homem acorda, que ele pergunta, Davi pergunta quem é aquele homem, ele vai falar que é egípcio, era um servo do rei Amalequita. Olha aí as coisas vão mudando, o quadro mudando. E ele vai dizer: eu sou e eu sei onde é que eles estão. Olha onde é que estava a direção, pastora. Diante da correria, se Davi não tivesse com os ouvidos atentos à palavra de Deus, Davi tinha ido, talvez não tinha encontrado o povo, mas a direção estava naquele homem que estava desmaiado. Entendeu? E o que me chama a atenção, sabe o que é também? Que lá no Novo Testamento, Jesus contando uma parábola vai falar do bom samaritano, a qual estava ali deitado no chão, um homem que foi espancado, foi assaltado, e ali vinha da igreja um levita e um sacerdote, não foi? O costume judaico, o sacerdote, ele não pode pegar em algo louco, né? Um homem louco, né? Mas eu creio, pastor, que aquele homem estava só desmaiado. E quando a pessoa está desmaiada, tem uma diferença do homem que está morto. Porque você vai ver que ele ainda está mexendo com a barriga devido à respiração. E aqueles dois passaram, vinham da igreja, mas não tinha a direção de Deus, pastor. Né? E um de fora teve a direção de Deus, que era o samaritano. E o que eu aprendo essa manhã, igreja, que nós temos que estar sempre buscando ao Senhor para nós ter a direção de Deus. Todas as vezes ter a direção de Deus. Não importa o problema, mas que nós possamos ter a direção de Deus. Agora o Espírito Santo faz me lembrar da vez que eu estava me arrumando para ir para o culto, no domingo, e o Dom ligou para mim e mostrou minha mãe passando mal. Minha mãe, que eu tanto amo, passando mal. Ela estava engasgada com algo e passando mal. E esse menino, vem para cá que a mãe está passando mal, bora levar ela para o hospital. Eu disse: Dom, eu não vou não, vou ficar aqui orando por ela. Eu vou para o culto, quando terminar o culto, ela vai ficar boa. Olha, pastor, é minha mãe que eu amo, mas a fé que tinha em Deus foi maior. E eu lá no culto, eu orando, disse: Senhor, obrigado. Olha aí o que eu dizia, pastora: Senhor, obrigado por ter curado a minha mãe. E eu creio que você mexe com o coração do Senhor. Olha o meu servo, a mãe dele está passando mal, ele pôde me adorar, e ele já está com convicção que a mãe dele está curada. Então eu creio que naquele momento o Senhor enviou a cura para minha mãe. Quando terminou o culto, eu disse assim: ei, John, a mãe já está bem melhor mesmo? Tá, graças a Deus já está bem melhor. Nem para o hospital foi, pastor. Então, se nós estamos subindo aqui ao monte, nós estamos se fortalecendo na presença, nós estamos buscando do Senhor, então todos nós temos que ter essa convicção. Pode ser o tamanho do problema, pode ser o tamanho da dificuldade, o tamanho da perseguição, pode ser grande, o gigante pode ser grande, mas nós temos que ter uma convicção que o nosso Deus, ele é muito maior e ele vai muito além daqueles nossos problemas, daquelas nossas dificuldades. Então, igreja, a palavra é: nós estamos subindo ao monte, estamos se consagrando, estamos orando, jejuando, estamos buscando. Então nós temos que ter a convicção que o nosso Deus,
Ele é com cada um de nós. E nós não vamos temer o perigo. Não vamos temer o perigo. Amém? É só nós continuar pedindo a direção de Deus. E acreditando no Senhor sempre. Porque só Ele faz acontecer em nossas vidas. Não é com a força do nosso braço, mas sim com o joelho no chão e oração, né, pastor? E aqui eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja para o nosso Deus.